Bom, todo esse período da história da filosofia, do século XVIII até pelo menos metade do XIX, hoje nós temos condição de saber que toda a visão que se tem disso no ensino universitário e na bibliografia consagrada, hoje nós sabemos que é a visão totalmente errada. Tá certo? Quer dizer, esse talvez seja o período mais desconhecido na história do pensamento universal. Quanto mais se pesquisa, sobretudo nas últimas 2 ou 3 décadas, quando o pessoal começou a abrir a caixa preta do esoterismo europeu, ocultismo, sociedades secretas, etc. Cada dia que passa, se descobre mais coisa que interfere de tal modo na interpretação dos filósofos da época que nós podemos dizer que, em alguns casos, a interpretação consagrada chega a ser o inverso da realidade. E, particularmente, o menos estudado nesse empreendimento arqueológico tem sido Kant. Quer dizer, a respeito de Kant não se descobriu nenhuma novidade, mas também ninguém procurou. As pesquisas se centraram mais no período propriamente romântico, então seria Fichte, Schelling e Hegel, né? Então, a respeito desses, se tem hoje, nos círculos estudiosos, uma visão muito diferente daquela que está consagrada nos livros de história da filosofia. Você precisa ver que a história da filosofia é uma disciplina de progressão muito lenta, porque, como é uma disciplina de conjunto, ela depende de que milhares de problemas tenham sido resolvidos primeiro na escala assim, monográfica, problema por problema. Né? Então, depois que todo mundo já está sabendo de alguma coisa, aquilo ainda demora um tempo para entrar nos livros de história da filosofia. Quer dizer, os estudos sobre este ou aquele filósofo, sobre este ou aquele tema em particular, eles são muito mais velozes e é natural que seja assim. Quer dizer, primeiro você tem que resolver as partes para depois resolver o conjunto. Né? Então não existe nenhuma história da filosofia atualmente que apresente desta época uma imagem que esteja à altura do que hoje se sabe a respeito na área dos estudos monográficos. Nós podemos dizer que esse novo campo, ele também não é tão recente, ele começa, creio que em 1923, com a obra de Auguste Viatte, Les sources occultes do romantisme, as fontes ocultas do romantismo, em que ele vai rastreando, quer dizer, a influência que doutrinas esotéricas, alquímicas, teosóficas, etc., tiveram no movimento romântico, considerado mais do ponto de vista literário, mas também pegando alguns filósofos aí no caminho. A partir dessa sugestão inicial, o pessoal começou a rastrear. Na década de 60 saiu o livro do Jacques Donde, que eu citei no Jardim das Aflições, Hegel Secreto. E isso foi somando o resultado, daí culminou, tudo isso converge para esse livro, Hegel and the Hermetic Tradition, Glenn Alexander Magee, que é um livro que eu nem acabei de ler ainda, mas já dá para perceber que tudo o que foi estudado nessa área antes, ele está tirando a conclusão com relação a Hegel. Para você chegar à conclusão nesse ponto, com relação a um filósofo, já são 20 ou 30 anos de trabalho. E até isso depois se incorporar na história da filosofia, bom, são mais 20 ou 30 anos, tá certo? De modo que vocês podem dar por seguro que tudo o que se lê hoje, nas histórias da filosofia atualmente existentes, mesmo nas melhores, a respeito deste período, vai ser muito mudado nos próximos 20 ou 30 anos, quando este material todo foi incorporado na história da filosofia. Tá certo? Para vocês terem uma ideia da conclusão que o sujeito chega, eu vou ler uns parágrafos aqui para vocês. Depois, mais tarde, nós vamos ver isso direitinho quando estudar Hegel, mas só para você ter uma ideia do período, né?
O livro começa assim, dizendo: Hegel não é um filósofo, ele não é um amante ou buscador da sabedoria, ele acredita que ele a encontrou. Ele escreve no prefácio da Fenomenologia do Espírito: ajudar a trazer a filosofia para mais perto da forma da ciência, ao objetivo, com o objetivo de que ela possa deixar de lado o título de amor à sabedoria e tornar-se conhecimento efetivo. Isto é o que eu me propus, esse é o objetivo que eu me propus. No fim da Fenomenologia, Hegel afirma ter chegado ao conhecimento absoluto, que ele identifica com a sabedoria. A afirmação de Hegel de ter atingido a sabedoria é completamente contrária à concepção grega original da filosofia como amor à sabedoria, isto é, com a busca continuada, sendo antes uma busca continuada do que a posse final da sabedoria. Essa afirmação, no entanto, é plenamente coerente com as ambições da tradição hermética, uma corrente de pensamento que deriva o seu nome da chamada hermética, ou corpus hermeticum, a coleção de tratados gregos tratados e diálogos gregos e latinos, escritos no primeiro ou segundo século depois de Cristo, e provavelmente contendo ideias que são muito mais amplas. E assim, ao longo do livro, ele vai buscando as fontes herméticas, alquímicas, esotéricas, ocultistas, de praticamente cada linha de Hegel. Então, ele diz: interpretar Hegel como um autor, como um doutrinário hermético, não é uma das interpretações possíveis de Hegel, é a interpretação obrigatória. Fora disso, você não entende nada do que ele está dizendo. Então, você imagina que Hegel, na história da filosofia, é tido assim como uma espécie de culminação do racionalismo clássico. Está compreendendo? Então, isto, depois desse estudo, isso não se sustenta mais, isso vai cair. Tá certo? Por mais escandaloso que pareça, a bibliografia acumulada a respeito já é muito grande. É claro que você não vai mudar uma disciplina como a História da Filosofia, que é uma disciplina de conjunto, de síntese, ela não vai se permitir, vamos dizer, ser afetada por uma ou outra descoberta em particular. Mas quando as coisas começam a acumular, chega uma hora que não dá mais para segurar. Muita gente pode tentar ainda continuar lendo Hegel e Fichte e Schelling dentro da linha costumeira, tá certo? E se isso demora um tempo para chegar na história da filosofia, você imagina o tempo que isso vai levar para chegar no Brasil. Nós podemos quase profetizar que no Brasil as pessoas jamais chegarão a saber disso. Mas então, a história desse período, quanto mais a gente descobre essas coisas, mais a gente fica inseguro com relação, vamos dizer, à visão costumeira que se tem. Por exemplo, nós não sabemos direito as ligações esotéricas, maçônicas do próprio Kant, não temos ideia disso, isso aí não tem. O pessoal pegou muito Hegel, tá certo? Mas, depois que descobriu tanta coisa a respeito de Hegel e Fichte, a gente já fica com um pé atrás com relação ao próprio Kant, né? Você vê que entre as influências esotéricas importantes da época estava o tal do Swedenborg. Emanuel Swedenborg era, vamos dizer, um ocultista sueco, que é um dos tipos mais extraordinários da história, porque o Swedenborg teve 3 vidas. Primeiro, ele fez um sucesso enorme como poeta e ficcionista. Era considerado um dos maiores da Suécia. De repente, ele largou tudo isto para se dedicar inteiramente às ciências naturais e à tecnologia. E, como na área da tecnologia, a sua realização máxima, única na história, certamente, foi um trilho que ele construiu para transportar por terra toda a marinha sueca. Atravessou a Europa. Isso aqui em 1810, mais ou menos, uma coisa assim.
Você imagina uma obra desta na época, né? A dificuldade que teria para fazer. O cara conseguiu transportar toda a marinha por terra. E fez uma série de descobertas importantes, né? De maneira que ele, por volta dos 50 anos, a carreira literária foi até os 25 anos. 25 anos ele parou tudo e começou a carreira científica. Então, aos 50 anos, ele estava no auge da glória científica, era considerado o maior homem de ciência da Suécia. Ele também parou tudo e começou a terceira carreira de místico. E escreveu uma série de livros muito impressionantes, com descrições de visões do céu e do inferno. Quando Kant leu isso, ele ficou indignado, né, e escreveu então um escrito chamado Sonhos de um Visionário, no qual ele, né, impugna as visões de Swedenborg. Eu tenho a impressão que essa leitura de Swedenborg deve ter sido muito importante para o Kant. Porque esse Sonhos de um Visionário é um dos poucos escritos de Kant onde você vê, onde ele muda de tom. Você vê que ele está realmente indignado, que ele está bravo. Você imagina Kant bravo, é quase impossível, né? Você não vê isso em parte alguma. É um homem normalmente tão frio, né? E ali você vê que aquela coisa realmente mexeu com ele e se tornou para ele importante provar, de algum modo, que aqueles conhecimentos esotéricos trazidos pelo Swedenborg eram não apenas falsos, mas impossíveis. De algum modo, nós podemos interpretar toda a obra de Kant como uma tentativa de provar a impossibilidade do conhecimento de Deus, do infinito, da vida após a morte, etc., etc. E, ao mesmo tempo, uma tentativa de criar uma religião que fosse independente desses conhecimentos. Ou seja, uma religião que já não seria baseada no conhecimento dos fatos de ordem espiritual, mas seria baseada inteiramente em considerações e exigências de ordem moral. Ou seja, Kant é o inventor da transformação da religião em moral. É certo? Um processo que certamente acabou afetando todas as religiões ocidentais. Quer dizer, ao ponto de que a redução da religião a exigências morais está impregnada na opinião pública. Não é isso? Então, a ideia mesmo da religião, qual é a noção que ela evoca imediatamente? A ideia de uma disciplina moral que você tem que seguir. Mas isso está tão distante da ideia originária da religião, que, conforme aquele que já lembrei nesse curso mesmo, o sistema da teologia moral católica só ficou pronto no século XVIII. Quer dizer, até lá você tinha uma grande diversidade de critérios morais. É Santo Afonso de Ligório que junta tudo e coloca ordem. Olha, se pode passar a religião pode passar 18 séculos, né, se expandindo, ocupando a Europa inteira, tá certo? Chegando até as Américas, educando os índios, etc., sem ter, vamos dizer, um sistema moral pronto, quer dizer que esse sistema moral não era tão vital assim para a vida cristã, tá certo? O aspecto da fé, do rito, do simbolismo, do imaginário, tal, era certamente mais importante. Nós podemos dizer que o aspecto cognitivo ele predominava, quer dizer, a religião era sobretudo o acesso a certas realidades, não é isso? Por isso o Evangelho se chama uma boa notícia. O que é uma boa notícia? É o comunicado de um fato, e não, vamos dizer, a emissão de uma ordem ou de um mandamento moral. Quer dizer, você vai ter um mandamento moral também, mas ele faz parte de toda uma história, de algo que aconteceu, tá certo? Você vê que as primeiras discussões que aparecem sobre o cristianismo não são, no século I e II, não são de maneira alguma de ordem moral. Quer dizer, que ela é uma doutrina, uma visão do mundo que está sendo apresentada e que as pessoas discutem, né, para saber se o sujeito
concorda ou não concorda, se ele vê as coisas daquela maneira ou não, tá certo? A ênfase moral é uma coisa muitíssimo recente, tá certo? Então, por exemplo, a partir do século XIX, né, começa a haver muita expectativa de que o seguidor de uma religião haja na sua vida pessoal precisamente de acordo com aquilo que ela manda. Tá certo? E vamos dizer que até então, e durante a Idade Média inteira, ninguém tinha essa expectativa, porque sabe que isso é muito idealístico, sabe que as pessoas realmente não são assim. Isso quer dizer, a ênfase estava muito mais colocada no fato de que a religião era um meio, tá certo? Né, de limpar as culpas dos pecadores, e não, vamos dizer, uma espécie de camisa de força que eles tinham que vestir para todos eles se comportarem direitinho até então. A diferença da sensibilidade moderna para a antiga nisso aí é tão grande que ela chega a ser inimaginável para o cidadão contemporâneo. Normalmente, como existe a visão, vamos dizer, da religião como, sobretudo, um código moral, na modernidade, então a tendência quase que automática é o sujeito imaginar que este conjunto de exigências morais deveria ser ainda mais rígido e mais pesado nos séculos anteriores. Está compreendendo? Quando, na verdade, todo vamos dizer, o moralismo cristão, pelo menos na esfera católica, é uma coisa bastante nova na história. Não precisa dizer também que essa ênfase moral ela reflete um pouco das tendências do protestantismo. Mas no protestantismo, o lado moral se torna especialmente importante justamente pelo fato de que você não tem mais a autoridade dogmática, você não tem mais um papa, tá certo? Que é o sujeito que assegura qual é a doutrina verdadeira e qual é a falsa, tá certo? Então, você passa a ter um problema de auto-organização das comunidades. E em função disso, então, é claro que por um problema prático, o aspecto moral se torna particularmente importante. Você não tem outro critério para você se orientar, senão você vê a conduta das pessoas e você mesmo se adaptar a uma conduta que lhe pareça mais apropriadamente evangélica. Né? Mas note bem que esta inclinação protestante para a religião moralista não é uma inclinação de tipo doutrinal. Ninguém disse que a coisa tinha que ser assim. Foi simplesmente uma circunstância prática que tornou, na formação das comunidades protestantes, tornou mais importante na prática, tá certo, o código moral do que os aspectos doutrinais e cognitivos da religião. Né? Mas com Kant, esta ênfase se torna explícita. Kant diz não apenas que a religião é assim, mas que ela tem de ser assim e que só pode ser assim. Por que só pode ser assim? Porque, de acordo com ele, só existem dois tipos de conhecimento. Tem aquele conhecimento que você adquire pelos sentidos, tá certo? E que te dá, então, informação do que se passa no mundo exterior. E existe o conhecimento de ordem racional, que você obtém, vamos dizer, por análise dos conceitos que você mesmo já tem, tá certo? Ora, o conhecimento racional, então, só lhe dará informações, só lhe acrescentará alguma coisa de ordem puramente formal que não se aplicará ao domínio dos fatos. Quer dizer, a armadura formal, a armadura lógica da mente humana, tá certo? Não contém fatos, é só contém relações lógicas. E do conjunto das relações lógicas, por mais que você as conheça e as esclareça, você não pode deduzir que nenhum fato aconteceu. Você só pode deduzir, vamos dizer, as condições gerais que lhe permitiriam acontecer ou que o determinariam que acontecesse de tal modo. Mas se aconteceu ou não, esta é uma informação empírica, ou seja, tem que ser obtida pela experiência e, portanto, pelos 5 sentidos. E diz ele, os fatos, vamos dizer, de ordem espiritual, não são nem uma coisa nem outra. Então, eles não são acessíveis nem por análise de conceitos, porque eles não são, vamos dizer, como é que se diz?
constituído apenas de formas lógicas, eles têm, vamos dizer, a pretensão de ser acontecimentos reais, mas, por outro lado, se são acontecimentos reais, não são acontecimentos da ordem física, portanto, não são acessíveis aos sentidos. Tá certo? Então, tudo o que a religião pretende transmitir em matéria de conhecimento de Deus, dos anjos, da vida após a morte, tá? Tudo isso aí, ele diz, são coisas que nós podemos pensar, mas nós não podemos conhecer. É isso? Então, isso quer dizer que não temos acesso, tá certo, ao tipo de experiência que seria necessário para você transmitir alguma informação sobre Deus, tá certo? A hipótese de que, se a estrutura da mente humana limita o nosso conhecimento a esses dois tipos, a hipótese de que esta limitação, incidindo sobre o ser humano, não limitasse também concomitantemente o próprio Deus, em nenhum momento ocorre ao Kant, né? Você vê que ao longo de toda a tradição espiritual, ninguém diz que o homem tem capacidade de chegar a tais ou quais conhecimentos. Nunca ninguém disse isso. Só quem disse? Os esoteristas e ocultistas, que é da parte da tradição hermética, ou gnóstica. Tá certo? Então, você, através de exercícios ascéticos, etc., você se torna capacitado para obter certos conhecimentos de ordem espiritual. Mas isso aí são apenas grupos esotéricos e gnósticos que têm essa pretensão. Nenhuma religião jamais teve. Eu quero dizer que Deus infunde esse conhecimento em você, tá certo? Por um meio que só Ele sabe. Não é isso? Então, quer dizer, nós podemos perguntar em que medida o conhecimento dos limites do aparato cognitivo humano afetaria realmente a doutrina religiosa. A mim parece que não afeta de maneira alguma, tá certo? Então, quer dizer, a ideia mesma, tá certo, de um Deus onipotente implica que ele possa, vamos dizer, se comunicar com as suas criaturas por meios que transcendem as limitações dela. Porque as limitações não afetam o próprio Deus. Tá certo? O problema, digamos, o conceito, por exemplo, da ciência infusa. O que é ciência infusa? O conhecimento que você não tinha e de repente você aparece tendo. Tá certo? Então é uma ciência que foi infundida, né? Ou infusa dentro do jeito pelo próprio Deus. Tá certo? Eu não vejo como o conhecimento das limitações da mente humana, tá certo, pudesse limitar também o fenômeno como a ciência infusa, onde já está dito desde o início que a parte ativa na produção desse conhecimento não é o ser humano, porém o próprio Deus. Não é isso? Mas Kant está seguro de que, uma vez que ele demonstrou as limitações da mente humana, então os conhecimentos de ordem metafísica, não só os conhecimentos religiosos, mas todo conhecimento de ordem metafísica está bloqueado de uma vez para sempre. Tá certo? A não ser, diz ele, que se mude o sentido da metafísica. A metafísica, então, para ela sobreviver como ciência, ela teria que desistir da sua pretensão de conhecer os fenômenos que estão colocados para além da experiência sensível, tá certo? E ela tem que mudar a direção do seu enfoque, operar um giro de 180 graus e passar a se interessar justamente pela estrutura do aparato cognitivo humano. Dito de outro modo, a metafísica tem que se transformar em teoria do conhecimento. Então, doravante, segundo Kant, não falaremos mais do infinito, da imortalidade, do ser, etc, 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 mas falaremos apenas, vamos dizer, das estruturas do conhecimento humano, seja no seu aspecto sensível, seja no seu aspecto racional. Então, o conhecimento da estrutura racional da mente humana toma a forma, então, de um sistema das categorias.
As categorias são, vamos dizer, os tipos, né? Dito de outro modo, os tipos de juízos que você pode fazer, os tipos de afirmações que você pode fazer. No tempo de Aristóteles, dizia que as categorias são os tipos de ser, não é isso? Quer dizer, modalidades de existência. Então, dizia Aristóteles, né, que as coisas podem existir, por exemplo, como substância. O que é substância? Substância é, vamos dizer, uma individualidade metafísica, algo que é ele mesmo e não parte ou aspecto de outra coisa. Ele define substância exatamente assim. Substância é aquilo que não é nem parte de outra coisa e nem predicado de outra coisa. Tá certo? Então, de outro modo, a substância é o único verdadeiro sujeito das afirmações filosóficas, mas nem tudo o que existe é substância, existem também qualidades. Por exemplo, existem quantidades, ou existem ações, tá certo? Existem ações que você faz e que você padece, tá certo? Existem posições e relações. Então, de tudo que você conhece no mundo, você pode classificar tudo conforme você esteja falando de uma substância, de uma qualidade, de uma relação, etc, etc, etc. Aristóteles nunca chegou a uma conclusão exata de quantas categorias existiam. Ele tem uma lista de 8 e tem uma lista de 10. Tá certo? Agora, se o conhecimento da estrutura do ser já não é mais cognoscível, segundo Kant, então as categorias já não são mais tipos de existência, modalidades de existência, mas são apenas modalidades pelas quais nós enfocamos a existência. Então, naturalmente, ele tem que mudar a lista das categorias, tá certo? Então, ele faz uma lista de 12 categorias que, na verdade, vão corresponder não às categorias, a lista das categorias que Aristóteles faz, tá certo? Mas às categorias dos modos de predicação. Por exemplo, você pode fazer um juízo de tipo categórico quando você diz, por exemplo, que 2 mais 2 são 4, ou você pode fazer um juízo de possibilidade ou de impossibilidade e assim por diante. Então, nós vemos que as categorias de Kant são apenas tipos de juízos que você pode fazer, independentemente do que seja a realidade a respeito da qual esses juízos estão falando. Da realidade já não conhecemos mais nada, conhecemos somente, vamos dizer, as estruturas do nosso próprio aparato cognitivo, tá certo? E no aspecto do conhecimento sensível, também, vamos dizer, as duas grandes categorias do conhecimento sensível são, segundo ele, vamos dizer, o tempo e o espaço. Ele diz o tempo e o espaço, se nós não podemos conhecer nada da realidade externa, objetiva, o tempo e o espaço tem que ser, então, formas da nossa própria percepção. Não é que existe tempo e espaço fora de você, não. É você que enxerga tudo dentro do tempo e do espaço. Você não consegue perceber nada fora do tempo e do espaço. Tá certo? Sendo que o tempo corresponde à modalidade que você tem da percepção de você mesmo e o espaço a modalidade que você tem de perceber os objetos que não são você. De outro modo, o tempo é a estrutura da existência, do conhecimento interno que temos de nós mesmos, e o espaço é a estrutura do conhecimento que temos do mundo em geral. E quando nós dizemos que algo existe, tá certo? Nós queremos dizer que existe no tempo e no espaço. Porém, não podemos dizer que o próprio tempo e o espaço existem. Tá certo? Na verdade, o existir algo, tá certo? É estar colocado dentro do tempo e do espaço. Mas o tempo e o espaço, por sua vez, não tem propriamente existência, porque eles são apenas a forma que nós temos de conhecer as coisas. Isso, quer dizer, está aí admitida a hipótese de que talvez não exista nem espaço nem tempo. Nós é que enxergamos as coisas assim. Já para nós, eu acho tudo isso uma confusão miserável, mas o trabalho que Kant tem para isto, para criar isso aí, é absolutamente monstruoso.
Por que na época isso impressionou tanto? Porque você já vinha desde umas décadas antes, a partir do próprio Hume, já se vinha desenvolvendo a ideia do fenomenismo. O que é o fenomenismo? Fenomenismo significa que você não conhece as coisas propriamente dito, você não conhece a realidade, você só conhece aquilo que chega até você, aquilo que lhe aparece. E a palavra fenômeno vem do verbo grego phainestai, quer dizer justamente aparecer. Então você só conhece as aparências que têm a amabilidade de se mostrar a você, tá certo? Vocês lembram da aula sobre Hume? Quando ele coloca, vamos dizer, em dúvida os sentidos, a memória, etc, etc. E diz até mesmo que o próprio eu cognoscente é duvidoso, tá certo? Nós não conhecemos nem isso, nós conhecemos apenas aparências, tá certo? Até de nós mesmos, nós só conhecemos aquilo que aparece para nós, tá certo? Então, isso quer dizer que a ideia dos entes e das substâncias reais, tá certo? Que nos chegam através de uma multidão de sinais, é dissolvida nesses próprios sinais. Só sobram os sinais, você não pode garantir que exista nada por trás, tá certo? Bom, Kant endossa esta ideia de Hume. Ele lê Hume e concorda, diz, de fato as coisas são assim. Mas, por outro lado, Kant também havia lido Newton, tá certo? E se convenceu de que Newton também tinha razão, né, de que existe a gravitação universal, existe mais isso, mais aquilo, ou seja, que Newton tinha chegado a uma descrição eficaz da realidade física, tá certo? Então, a esta altura, vamos dizer, o problema que Kant ataca e que ele vai tentar resolver através dessas ideias que eu acabo de expor, é justamente a de como é possível uma ciência da natureza desenvolvida como Newton a descreve, se ao mesmo tempo, segundo Hume, nós nada podemos conhecer além dos fenômenos. Tá certo? Então, como ele está convencido de que nós nada conhecemos além dos fenômenos, então isso quer dizer que ele não vai poder explicar a ciência de Newton, a qual ele endossa, ele não vai poder explicá-la como uma descrição da realidade objetiva. Mas ao mesmo tempo ele reconhece que ela é válida. Então, como é possível uma ciência válida que você não sabe se ela corresponde à realidade objetiva? Está entendendo o problema? Para mim esse problema parece totalmente artificial, mas foi assim que ele colocou e esse problema está na cabeça de muita gente na época. Ciência válida não é a mesma coisa que ciência que descreve a realidade objetiva? Não, ele diz que não é isto. Então, para ele não. Para ele não. Ele diz, essa ciência é válida, mas nós não podemos saber se ela corresponde à realidade objetiva. Então a validade dela deve estar numa outra coisa. E onde é que ele vai encontrar o princípio de validade da ciência? É na própria estrutura do conhecimento humano. Ele diz que as estruturas da nossa racionalidade e do nosso sentido são universais, isso valem para todos os homens. Você está entendendo? Então, qualquer teoria científica, se ela corresponder a essa estrutura do pensamento humano, a estrutura da percepção, a estrutura da razão, ela será universalmente válida, ainda que nós não saibamos se ela corresponde com a realidade objetiva. Está compreendendo? Então significa que ciência válida passa a ser aquela, vamos dizer, que convence igualmente a todos os homens, ou que deveria convencer igualmente a todos os homens, e que se ela estiver errada, estarão todos errados juntos. Ou seja, em lugar do conceito da realidade como princípio aferidor da veracidade ou falsidade das nossas ideias, coloca-se a ideia de humanidade. A universalidade da estrutura do pensamento humano torna-se agora o verdadeiro critério. Não, ou seja, não há uma realidade acima de nós, ou fora de nós, tá certo? Que julgue a veracidade ou falsidade das nossas ideias. É a nossa própria estrutura que, por ser universal, por ser idêntica em todos os homens, garante a validade desses conhecimentos, mas garante a sua validade e não a sua realidade. A realidade não se fala mais da realidade. Só existem os fenômenos e os juízos válidos. O que é válido? Válido significa que confere com a estrutura universal da mente humana. Está compreendendo? Como é que fica dentro desse novo esquema, a ideia da religião?
a crença em Deus, por exemplo. Ele diz: nós não podemos saber se Deus existe ou Deus não existe. Tá certo? O que nós podemos fazer é validar a religião pelo mesmo modo que nós validamos a ciência, ou seja, em função da estrutura da razão humana, ou da estrutura do conhecimento humano em geral. Tá certo? Então, diz ele que a crença em Deus é o que ele chama de imperativo categórico, quer dizer, alguma coisa que tem que ser, porque senão o homem seria menos homem, estaria diminuído, por assim dizer. Então, ele valida Deus não em função da existência de Deus, mas da necessidade que o homem tem de crer em Deus para ele manter o seu estatuto, a sua nobreza humana. Está compreendendo? Então, quer dizer que abolida a realidade, abolido Deus, abolida a natureza, abolida as substâncias, sobra o quê? Somente a estrutura da mente humana. E esta passa a ser, vamos dizer, o juiz supremo de todas as coisas. Na época isso tem um impacto absolutamente formidável, porque a crítica fenomenista havia convencido todo mundo. E por outro lado também todo mundo estava convencido da validade da nova ciência, estava todo mundo orgulhoso das conquistas da ciência física, tá certo? E ao mesmo tempo todo mundo persuadido de que a crítica fenomenista ou céptica era válida, tá certo? Então, quando Kant consegue harmonizar essas duas coisas, fazendo o que ele chama de revolução copernicana, ele diz assim como Copérnico tirou o centro do mundo, né, da Terra, colocou no Sol, eu estou virando também o universo inteiro das ciências, que antes girava em torno de um treco chamado realidade e agora gira em torno da nossa mente. Este giro, nós ainda estamos dentro dele. Está compreendendo? Quer dizer, a influência de Kant no mundo é assim, avassaladora. Tá certo? Em todas as teorias científicas, seja na esfera de ciências naturais, seja de ciências sociais, o Kant está presente em tudo. Então, isso quer dizer que esta precaução kantiana de jamais falar da realidade, mas falar somente dos fenômenos, tá certo? E de privilegiar, né, o processo, a estrutura do conhecimento, tá certo? Diante do objeto conhecido, quer dizer, o objeto é preterido, tá certo? Em favor do sujeito cognoscente, isso aí está de tal modo impregnado que acho que nunca mais nenhuma teoria depois de Kant, nenhuma das teorias mais famosas que circulam por aí, jamais pretendeu ser real, pretendeu apenas ser válida. E você imagina então o efeito absolutamente anarquizante que isso tem no domínio das ciências. Oi, qual é a pergunta? Acho que não só da ciência, mas acho que já chegou às últimas consequências de que o homem comum já pensa dessa Sim, coisa. o homem comum já é kantiano. Por exemplo, eu ontem conversando com um amigo, disse determinada coisa, e ele disse, não, isso que você está dizendo é válido. Sim, mas você acha que isso que eu estou dizendo é certo? Não, é a sua opinião. Você veja que esta ideia, por exemplo, este tipo de, como é que se diz, relativismo atenuado, né, que diz que todas as opiniões são válidas. Você vê, isto é um eco longínquo do Kant. E as pessoas não admitem mesmo se vai barato. Que não existe o teste da realidade, está entendendo? Elas não admitem que você faz objetividade, uma certa intolerância em relação a objetividade, segundo Kant, seria apenas corresponder às estruturas, né, da razão e da percepção. E dizer, tudo que nós conhecemos, nós podemos conhecer os fenômenos, ou seja, as aparências, e podemos conhecer também, por uma análise reflexiva, tá certo? A nossa própria estrutura do conhecimento. Isso é tudo que podemos conhecer, tá certo? Então, isto, segundo ele, não implica você desmentir a religião, implica apenas fundá-la em novas bases. As bases agora seriam já não cognitivas, mas bases morais, tá certo? Então, é impossível, por exemplo, você ler a Sociologia de Max Weber sem você saber que tem a sombra do Kant por trás. Porque Weber é um sujeito que sempre que ele vai fazer alguma afirmação sobre a realidade, ele coloca os termos entre aspas.
Aspas significa, aspas tem um efeito atenuante. Está entendendo? Então você vai falar a realidade objetiva, ele fala objetiva entre aspas. Isso quer dizer, não é a realidade objetiva mesmo, é aquela realidade que você pensa que é objetiva. Está compreendendo? Então todo esse conjunto de precauções dá a impressão de que você fez uma espécie de upgrade, tudo se tornou mais rigoroso, mais científico, mais cuidadoso, está entendendo? Mas se você examinar bem, eu digo, bom, de fato tudo está mais cuidadoso e mais preciso e mais rigoroso, exceto os conceitos iniciais com que Kant começou essa coisa toda. Porque quando você vai examiná-lo, você vê que nada disso se sustenta, mas nem um único minuto. O curioso é que esta grade de limitações kantianas, ela oprimiu de tal maneira o cérebro das gerações seguintes que todos tentaram sair de lá de dentro. Porém, todos tentaram sair partindo do princípio de que a conquista kantiana era definitiva. Entendeu? Então você tem que partir de Kant para adiante, para frente. Você não pode voltar atrás. Aquilo que ele descobriu é válido e está dito. Tá certo? Você tem que até para você restaurar, por exemplo, a metafísica, você teria que restaurá-la por um caminho que fosse kantianamente admissível. Tudo que sai na filosofia do idealismo alemão, com Fichte, Schelling e Hegel, é baseado nesta ideia. Eles colocam o Kant como ponto de partida. Tá certo? Lá na USP eu já ouvi gente comentando que filósofos mesmo, só 4. Platão, Aristóteles, Descartes e Kant. Vocês acham isso, né? Agora, o Kant, a minha opinião pessoal sobre o Kant é muito depreciativa. Eu acho que Kant é burro. Eu já tive vários sinais disso aí, tá entendendo? Por quê? Porque ele começa a colocar uns conceitos e ele não percebe as implicações imediatas desses conceitos. Por exemplo, se ele diz que o tempo é a forma da interioridade, e o espaço a forma da exterioridade, é isso? Você cria um problema. Como é que você relaciona uma coisa com outra? Quando você percebe um trem está se deslocando, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma relação espaço-tempo. Essa relação não é feita por um raciocínio, você a percebe. A percepção do movimento, tá certo? Mostra que o espaço e o tempo não aparecem para você como elementos separados. E nem que parece que ele leu Newton. Bom, não sei, eu não conheço muito Newton. Quer dizer, espaço e tempo são as variáveis básicas da física. Sim, mas ele diz que tudo isso aí, que você pode desenvolver toda a física do Newton, sem você pressupor a realidade externa do que você está dizendo. Você vai dizer apenas que aquela armadura de conceitos, de observações de relações criadas por Newton, corresponde aos fenômenos. Você está entendendo? Quer dizer, de tudo aquilo que você colheu, na realidade, todos os dados que chegaram até você, aquela armadura combina com eles. Você não pode dizer que essas coisas são realmente assim. Isso acaba validando qualquer outra. Isso quer dizer o seguinte, você conserva a ciência inteirinha. Tudo que você sabe é revalidado. Só que não significa mais realidade. Significa apenas coincidência, né, com os fenômenos. Está compreendendo? Então, as coisas, as substâncias, as entidades ficam excluídas da esfera da ciência. E sobra apenas os fenômenos que chegam até você e as relações que, logicamente, você estabelece entre eles. Dá a impressão que fica tudo igual, você está entendendo? É como assim, por exemplo, agora eu estou vendo vocês, tá certo? Eu estou supondo que vocês estão aí, tá certo? Mas se eu disser que vocês são apenas fenômenos que chegam até mim, eu digo, bom, funcionalmente isso não vai mudar em nada. Porque todos os dados que eu estou captando, eu vou continuar captando do mesmo modo. Eu só direi que não são entes, não são entidades, não são coisas, não são pessoas, são fenômenos que me aparecem. Agora, se essas coisas existem na realidade objetiva, tá certo? Esse é outro problema que nem me interessa e que não é possível de averiguar. Está compreendendo? E como é que ele acha que as pessoas possam ver o mesmo fenômeno?
Que o quê? Possa aparecer para... Porque as estruturas de percepção e da razão são universais. Então elas coincidem. Nós todos estamos vendo um mundo, tá certo? Mas nós não sabemos se esse mundo é assim, nós sabemos que nós, seres humanos, como coletividade, vemos assim. Como nós não podemos sair de dentro da nossa estrutura cognitiva, né, jamais saberemos se é assim ou não, só sabemos que todos vemos assim. Então aquilo que estamos dizendo a respeito não é necessariamente real, mas é universalmente válido. Quem detém o conhecimento sobre a estrutura universal da mente humana? Ele diz que ele pode, por exemplo, por uma análise introspectiva, análise transcendental. O que é o transcendental para ele? Transcendental é aquilo que determina o quadro da experiência possível, mas que só se revela para você depois da experiência. Quer dizer, a condição a priori anterior à experiência, mas que você só conhece a posterior. Quer dizer, depois que você teve a experiência, você a analisa e vê que antes mesmo dela acontecer já havia certas condições que predeterminavam a forma desse conhecimento. Isso é o transcendental dele, né? O transcendental significa você retornar sobre o conjunto da experiência para ver não só o que se passou durante a experiência, mas quais as condições anteriores, as condições prévias que já davam o quadro, a grade pela qual você obteve a experiência. Quer dizer, só é possível então esse conhecimento a posterior, a interpretação... Não, mesmo o conhecimento do a priori, tá certo, só vem a posteriori. Uma coisa é o modo de você obter o conhecimento, outra coisa é a natureza dele. Você tem conhecimentos que em si não dependem da experiência para ser válidos, mas você só os obtém através da experiência. Por exemplo, que 2 mais 2 são 4. A validade de 2 mais 2 é 4 não é uma validade experimental, não é uma validade empírica, é uma validade lógica universal. Mas você só descobre isso depois de você fazer a conta de 2 mais 2. Está compreendendo? Agora, tem coisas que vêm através da experiência e que só são validadas pela experiência. Por exemplo, o fato de que vocês estão aqui agora. Eu não posso, por lógica, por mera análise lógica de conceitos, eu jamais poderia provar que vocês estão aqui agora. Eu preciso do dado de experiência para isso. Então, esse conhecimento não somente é obtido por experiência, mas a condição de validade dele está na própria experiência. Mas tem outros que não, você obtém pela experiência, mas a condição de validade deles não é experimental, é lógica. Isso está em Kant. Está em Kant, é. Quer dizer, mas essa distinção entre o empírico e o racional, ela, de algum modo já estava em Aristóteles. Tá certo? Bom, mas acontece que Kant faz várias confusões. Uma delas é ele achar que por trás dos fenômenos precisaria existir uma coisa em si para que o nosso conhecimento tivesse realidade objetiva. Tá certo? Então, existe por um lado o fenômeno, que é aquilo que as coisas me mostram, aquilo que chega até mim, tá certo? E, para além disso, talvez exista ou talvez não exista uma coisa em si. O que é a coisa em si? É a coisa independentemente do que eu conheço dela. Somente esta coisa em si é que seria a tal da realidade objetiva, a realidade que é em si mesma. Tá certo? Eu digo, bom, já começamos com o seguinte problema. Quer dizer, por que só aquilo que eu não conheço é que tem que ser objetivo? Quando eu digo que uma coisa é objetiva, eu quero dizer que ela existe independentemente da minha interferência, não do meu conhecimento. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que quando eu me coloco não como sujeito agente, produtor do acontecimento, mas como observador, eu digo que ele aconteceu independentemente de mim, mas de mim como sujeito agente, não como sujeito cognoscente. Porque senão, por exemplo, se eu testemunho um crime, né? Então eu só posso dizer que o crime aconteceu realmente se eu não o observei. Isso é de uma estupidez assim tão formidável que... Eu digo, como você pode definir a coisa em si como aquilo que ela é independentemente do seu conhecimento?
Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, toda a análise que Kant faz é a análise do sujeito cognoscente, quer dizer, a análise das estruturas racionais e perceptivas do sujeito cognoscente. E, através dessa análise, ele chega à conclusão de que, vamos dizer, o princípio de validade do conhecimento é justamente a compreensão dessa estrutura do conhecimento. Então, ela passa a ser a medida de aferência, ela e não o objeto. Certo? O objeto nem precisa existir. Se a estrutura é universalmente válida, então o conhecimento obtido por ela é válido, independentemente do objeto existir ou não. Tá certo? Só que nós temos aí um pequeno problema. Este sujeito cognoscente, ele é sempre e unilateralmente sujeito ou ele é também objeto? Eu poderia ser sujeito sem ser objeto? E eu poderia chegar ao conhecimento das minhas próprias estruturas cognoscitivas de sujeito se eu não fosse objeto? É claro que não. Você está entendendo? Então, tudo o que Kant fez foi examinar uma imagem no espelho, fazendo abstração de se aquilo é imagem de alguma coisa fora do espelho ou não. Então, a imagem no espelho vai se parecer bastante com a realidade. Não é isso? Só que se você não se interessa por saber se a imagem refletida no espelho reflete algo externo ou não, bom, tudo para você será a imagem no espelho daí para dentro. Eu digo, tudo será a imagem no espelho, mas e o próprio espelho? Você está entendendo? Quer dizer, para o espelho refletir alguma coisa fora, alguma imagem fora, é necessário que ele não seja apenas uma imagem. Você está compreendendo? Então, bastaria você inverter, dizer, olha, não existe só a imagem no espelho, existe a imagem que você tem do espelho. Você também está vendo o espelho, pô. Senão você não poderia dizer o que ele está espelhando. Então, você tem que o mundo do Kant é uma espécie de mundo bidimensional, em que só existe sujeito. E o sujeito é sempre uniformemente sujeito. Se você considerar aquele sujeito, por exemplo, o próprio Kant, né, como objeto, você vai ver que a existência objetiva deste objeto é condição para que ele seja sujeito. Você está compreendendo? Quer dizer, se tudo o que eu conheço, eu só conheço como fenômeno, sem saber que tem algo por trás, tá certo? Eu preciso ver se eu próprio poderia conhecer isso sendo eu mesmo apenas um fenômeno. E a resposta é evidentemente não. Então, Kant pula fora desse problema, levando em conta somente as estruturas do sujeito e jamais consentindo em se colocar a si mesmo como objeto. Está compreendendo? Ora, o teste aí é bastante simples. Se você se olha num espelho, você vê que a imagem que aparece no espelho é determinada pela estrutura do espelho. Não é isso? Quando Kant examina a mente humana, ele está examinando como se fosse um espelho, dizendo, olha, a imagem que se reflete aqui não depende da estrutura do objeto, depende da estrutura do espelho. Quer dizer, o espelho, a mente humana é o espelho no qual se refletem os fenômenos. E eles adquirem uma forma que é determinada pela estrutura dessa própria mente. Assim como a imagem no espelho depende das propriedades refletantes do próprio espelho. Tá certo? Eu digo muito bem, mas quando você se olha no espelho, a sua imagem é determinada só pelo espelho? Ou pelo que você faz diante do espelho? Está compreendendo? Então existe, por um lado, né, a estrutura do espelho, tá certo? E existe a estrutura daquilo que se mostra ao espelho. Nenhum dos dois pode determinar totalmente o outro. Por exemplo, se eu fizer tais ou quais gestos diante de uma superfície que não tem o poder refletante, nada se refletirá.
Eu faço diante dessa parede, não aparece nada nela. Tá compreendendo? Agora, se eu fizer dentro do espelho, aparecerá o mesmo gesto. Não é isso? E se eu não estiver diante do espelho, o espelho pode ter a faculdade refletante que ele queira, ele não me refletirá. Portanto, é inteiramente absurdo você supor que a partir da pura análise do sujeito você possa compreender o processo cognitivo, considerando o objeto apenas como um fenômeno. Porque você mesmo, em você mesmo, você tem um aspecto fenomênico, tá certo? E você tem um aspecto substancial. E os dois não se confundem de maneira alguma. Porque se você, no instante em que você se conhece algum fenômeno a seu próprio respeito, por exemplo, você diz, eu estou com frio. Então, bom, isso é um fenômeno, é um dado da experiência que chega até você. Eu digo, e quem registra isso? É outro fenômeno. E esse fenômeno, por sua vez, será registrado por outro fenômeno, por outro fenômeno, por outro fenômeno, por outro fenômeno. Você terá multiplicado a coisa formidavelmente. Além disso, a ideia que Kant faz da mente humana subentende que os fenômenos chegam para nós de maneira totalmente caótica. Eles não têm unidade, não existe uma unidade, uma estrutura do universo, uma estrutura do real. É a mente humana que cria a estrutura. Tá certo? E o mundo, então, é, na melhor das hipóteses, um aglomerado de fenômenos que em si mesmo não tem estrutura. Toda a estrutura nós damos. Damos como? Quando percebemos as coisas dentro do espaço e dentro do tempo, estamos projetando sobre os fenômenos as estruturas que se chamam tempo e espaço, as quais estão na nossa mente. Está compreendendo? Bom, isso para mim é uma impossibilidade pura e simples. É impossível você fazer isso. Porque no instante que você faz isso, por exemplo, no instante que você... Estou percebendo esta sala. O que significa eu percebê-la? Significa que eu a enquadrei nas minhas categorias de espaço e tempo. E por causa disso ela me parece ser uma sala com pessoas dentro, tá certo? Com esta característica, tá certo? Mas eu não sei se realmente essa estrutura que eu estou percebendo corresponde à estrutura da entidade objetiva que está diante de mim, tá certo? Muito bem, e quando eu percebo que estou percebendo, ou seja, eu percebo esta sala e em seguida eu reflito sobre o ato que eu tenho de perceber isto. Então, nesse instante, eu me transformo para mim mesmo no quê? Num fenômeno. Eu também não me conheço substantivamente. Está compreendendo? Só me conheço como dado fenomênico. Mas quando eu percebo este dado fenomênico, por sua vez, eu percebo desde um outro ponto de vista que também é fenomênico. Então, você pega aquela famosa frase do Padre Laduzan: se eu sei que sei. E se eu sei que sei, eu sei que sei que sei. Está compreendendo? Traduza isso na linguagem do Kant. Quer dizer, se eu sei, isso não quer dizer que eu sei algo de objetivo. Eu sei apenas que algo foi fenomenicamente percebido. Mas se eu sei que sei, eu também não sei que sei substantivamente. Eu só sei que eu tive um fenômeno de percepção da própria percepção. E em seguida teve outro fenômeno da percepção e assim por diante. Então, é o espelho, do 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 espelho. Isso não dá para parar esta conta. Não existe um limite. Você está entendendo? Então, se não existe um limite, como é que você pode dizer que você resolveu um problema? Não, você criou um problema absolutamente formidável, você criou um enigma. Está compreendendo? Por quê? O conhecimento que se processasse por um jogo de espelhos sem limite, tá certo? Ele seria inviável sob todos os aspectos. E você nem poderia chegar a dizer o que você está dizendo. Porque se você está dizendo é porque você fechou um esquema. Mas
Quer dizer, você multiplicar um problema não é você resolvê-lo de maneira alguma. Tá certo? Então, vale contra o Kant o mesmo argumento de Aristóteles contra a teoria das formas ou das ideias de Platão. Se existe aqui um homem, tá certo? Mas a verdadeira realidade deste homem é um outro homem que existe no mundo das ideias, então é porque existe uma semelhança entre eles. Não é isso? E essa semelhança não é nenhum nem o outro, é um terceiro homem. Então tem eu, tem o meu modelo no mundo das ideias e tem um terceiro homem que é entre eu e o outro, formando o elo de semelhança. Mas entre eu e esse terceiro também tem que ter um outro. E assim por diante. Então, quando você diz que a verdadeira realidade não é esta que está aqui, mas a do mundo das ideias, você está multiplicando os objetos indefinidamente. Está compreendendo? Quer dizer, se você já está vendo aqui um gato ou uma tartaruga, tá entendendo? E já está difícil você entender isso, se você multiplicar indefinidamente o número de tartarugas que existem entre você e ela, você não está ajudando em absolutamente nada, você está apenas complicando, você está criando vamos dizer, um artificialismo absolutamente inútil. E pensando bem, você não disse nada. Dizer que tudo o que nós conhecemos são fenômenos e não as coisas em si é não dizer absolutamente nada. Quer dizer, é uma frase que não tem substancialidade. Tá certo? Por quê? Porque qual é a diferença entre fenômeno e coisa em si? Fenômeno é aquilo que eu enxergo e coisa em si é aquilo que a coisa é independentemente do que eu sei dela. Não é isso? E muito bem, aí você está supondo que tudo que você sabe da coisa não faz parte da estrutura da coisa. Aquilo que você sabe é só fenômeno. E aquilo que ela é o que ela é independentemente de você conhecer. Eu digo, mas por que raios aquilo que eu sei dela tem que ser excluído da estrutura dela? Isso quer dizer que cada vez que ela me manda uma informação, ela trata de não corresponder a essa informação. Está compreendendo? Claro, aqui tem o sapo. O sapo, ele parece verde, tá certo? Na hora que ele emitiu esse verde, ele diz, bom, agora isso aqui já virou fenômeno, então não sou mais eu. Você está entendendo? A ideia de que a coisa em si, de que a realidade objetiva da coisa teria que ser aquilo que ela é, independentemente do que sabemos dela, supõe que ela possa existir, que uma coisa possa existir independentemente de qualquer sujeito que a conheça. Não apenas eu, mas qualquer outro sujeito que a conheça. Ou seja, a coisa para ser real, ela teria que estar totalmente isolada de qualquer informação que ela passasse para qualquer outra coisa. Dito de outro modo, se nós entendemos que, mesmo considerando tudo fenomenicamente, o que nós chamamos de universo é um tecido de relações, mesmo que seja fenomênico, tá certo? Então, a coisa em si só poderia ser aquela que estivesse totalmente fora desse tecido de relações. E isso, evidentemente, é uma condição impossível. Você está entendendo? Estou dizendo, a coisa em si é aquela que não transmitisse informação alguma para ninguém a respeito de sua própria existência. Você está entendendo? É claro que isso não pode existir. Não necessariamente. Não, isso não pode existir de maneira alguma. Então, eu queria dizer que a coisa existe algo que emite informações sobre ela. Traduzindo a coisa em termos de teoria da informação, você tem o emissor e o receptor da informação. Tá certo? Então, o sujeito é o que recebe a informação. Objeto é o que emite. Tá certo? Se você equacionar as coisas, isso esclarece pra caramba. Uma vez definido o sujeito e objeto assim, você diz, é possível um objeto que jamais seja sujeito ou um sujeito que jamais seja objeto? A resposta, evidentemente, não. Porque o sujeito absoluto teria que ser aquele que só recebesse informações sem jamais emiti-las, nem mesmo para si próprio. Então ele teria que ser informado de tudo, sem nada saber de si próprio. Tá certo? E o objeto absoluto seria aquele que apenas emitisse informações sem jamais receber nenhuma.
Você entende que, nesse caso, tanto sujeito quanto objeto são duas formas de inexistência. Você está entendendo? E ele está definindo, então, como coisa em si, o objeto inexistente. Quer dizer, que para ser uma coisa em si, precisaria ser inexistente. Tá certo? Se chega a nós de algum modo, é porque não é a coisa em si. Eu digo, mas que raio? Quer dizer que cada coisa só informa para nós o que não é ela, porra. Não, talvez quer dizer que ela informa que o que é ela, só que a nossa capacidade de perceber não é distorção. Não. Isso já está incluído. Não tem nada que ver. Vamos supor que eu, quando vejo uma coisa, eu opero uma distorção nela, ela me manda um conjunto de informações, das quais eu só pego algumas. E essa seleção é determinada pela forma da minha percepção, tá certo? Muito bem. Aquele conjunto de informações que ela me mandou, e que eu estou selecionando do meu modo, esta seleção que eu faço corresponde à estrutura dela ou não? Tem uma parte. Então, isso aí pode ser resolvido, vamos dizer, pela teoria do sapo e da águia, que eu já expliquei, eu creio, eu já expliquei no seminário, não sei se aqui eu expliquei. Aqui tem um sapo e aqui tem uma águia. Uma águia enxerga a 10 km de distância. Então, ela vê o sapo, tá certo? A 10 km de distância e diz, oba, está ali o meu almoço. O sapo só enxerga até 1 metro de distância. Então, ele nada saberá da águia até ter virado o almoço dela. Ou seja, nenhum sapo jamais soube da existência de nenhuma águia. Não dá tempo de ver. Ele morre e não sabe por quê. Tá certo? Por outro lado, tem aqui um mosquito, que é o almoço do sapo. E o mosquito, quando ele vê o sapo, sabe que o mosquito tem um monte de olhos, assim, né? Ele vê 1000 sapos. Não é isso? Agora, muito bem. Então, cada um está vendo a coisa por um ângulo, né? A águia viu lá o sapo e não viu mosca nenhuma, porque também enxergar uma mosca a 10 km de distância não dá, mas o sapo ela vê. Tá certo? O sapo não viu águia nenhuma, mas está vendo, né, um mosquito. Mesmo assim, o mosquito está só de um dos dois lados do mundo. O olho do sapo o sapo não junta as 2 olhos, é um para cada lado, as duas visões. Então, tem um mosquito no mundo direito. E o mosquito, por sua vez, vê 1000 sapos diante dele. Ora, você pode conceber um sapo, que o sapo está aqui e ele está emitindo uma informação para a águia, né? E outra informação para o mosquito. Tá certo? Ele pode trocar? Ele tem a capacidade de emitir para o mosquito a informação que ele emite para a águia. Ele tem a capacidade de ser visto pelo mosquito do jeito que a águia o vê? Não. Então isso significa que a maneira que a águia e o mosquito veem o sapo não está determinado só pelo aparato de percepção da águia e do mosquito, mas pela estrutura do próprio sapo. Ele não pode trocar isso, ele não tem poder sobre isso. Está entendendo? Quer dizer, que toda informação que é emitida e recebida, ela depende não só da estrutura do receptor, mas também da estrutura do emissor. Está compreendendo? Senão o emissor poderia trocar os seus sinais à vontade. Está compreendendo? Então, existe uma limitação do aparato de percepção do receptor, sem dúvida. Mas essa limitação é comproporcionada à estrutura emissiva do receptor, do emissor. Portanto, a estrutura da nossa percepção é comproporcionada à estrutura dos objetos. Pode não perceber exatamente aquilo que ele é, mas alguma coisa dele... Não é só isto. Cada ser só opera uma seleção. Não é isso? Essa seleção reflete somente a estrutura de percepção do sujeito? Não, reflete a do objeto também. Porque para aquele tipo de observador, ele não pode emitir outras informações. Está compreendendo? Se você vê o sapo como verde, não é porque o seu olho está montado assim.
Se o sapo quisesse parecer azul, ele conseguiria? Não. Teste você isso aí. Por exemplo, você está diante do espelho. Você fique pelado diante do espelho e tente aparecer vestido. Essa limitação é do espelho? Digo, certamente, coitado, ele não pode vestir você. Mas você também não tem a capacidade de aparecer vestido se você está pelado. Está compreendendo? Então, quer dizer que a limitação, a seleção que o observador opera é comproporcionada à seleção das informações que o objeto emite. O sapo não pode parecer grande a águia e pode parecer pequeno. Claro, vamos inverter. Agora o sapo começa a ver como águia, ou então ele emite informações para águias. Olha, eu não estou aqui, eu sou um mosquito. Ele não pode fazer isso. Está compreendendo? Isso quer dizer que esse conjunto de perspectivas, cada uma limitada, que os vários seres têm uns sobre os outros, não está somente neles enquanto observadores, mas enquanto objetos também. E você percebe isso claramente quando você emite uma informação para você mesmo. Por exemplo, ficando diante do espelho, pelado ou vestido. Está entendendo? Quer dizer, o espelho não tem a capacidade, tá certo, de captar você além do que está na frente dele. Mas você também não tem a capacidade de projetar nele o que você não está fazendo. Está entendendo? Então, toda esta ideia kantiana da estrutura da percepção é uma ideia muitíssimo interessante, só que ela não existe independentemente da estrutura dos objetos. Ele está supondo um sujeito, está supondo não só a existência de um sujeito absoluto, tá certo? Quer dizer, um sujeito que fosse sempre e uniformemente sujeito, mas ele está supondo que toda a humanidade seja assim. Está compreendendo? Então, esse é o primeiro furo. Não existe o sujeito sem ser objeto, e você se considerar como sujeito é uma abstração que você está fazendo. Quer dizer, você está apenas decidindo se examinar sobre metade dos aspectos que fenomenicamente você mostra. E você escolher essa metade por quê? Porque você quis, velho. Se você fizesse, em vez de eu fazer o exame da minha estrutura de percepção, que é a mesma coisa que a estrutura de recepção, vamos fazer um exame da minha estrutura de emissão. Por exemplo, você só pode me ouvir numa determinada frequência de onda. Mas e se eu quiser falar noutra frequência de onda? Eu consigo? Eu também não. Está compreendendo? Então, através da articulação do que eu percebo com o que eu emito, é que eu percebo que eu também sou um objeto. Agora, se você diz, não podemos conhecer a coisa em si, tá certo? Eu digo muito bem, mas eu também sou coisa, eu também sou objeto de conhecimento, tanto sou que eu estou falando a meu próprio respeito. Eu me conheço a mim mesmo só como sujeito? Posso me conhecer a mim mesmo só como sujeito cognoscente? Não, para isso eu precisaria abolir a minha própria existência no espaço e no tempo, e me considerar somente como receptor de sinais, que não está em parte alguma. Então, se eu estou em algum lugar, se eu mesmo estou dentro do espaço-tempo, então também estou me conhecendo a mim mesmo como objeto. Eu vejo minha mão, vejo meu pé, ouço minha voz, não é assim? Lembro de meus próprios pensamentos, lembro de coisas que me aconteceram, então eu também sou objeto para mim. De muito bem, se eu não posso conhecer a coisa em si, eu também não posso conhecer o eu em mim. Não é assim? Agora, se eu não posso conhecer o eu em mim, então não há nenhuma diferença, tá certo? De valor cognitivo entre eu e os objetos. Ou seja, eu serei para mim mesmo tão real quanto os demais objetos ou tão irreal quanto eles. Se eu só posso conhecer as coisas como fenômenos, eu também só posso me conhecer a mim mesmo como fenômeno. Agora, em que medida um fenômeno pode ser sujeito
E com que direito você diz que um simples fenômeno tem uma estrutura de percepção universalmente válida? Se é um fenômeno, você só se conhece empiricamente. E tudo o que você fez para analisar a sua estrutura de percepção, tudo isto também seria fenomênico. Não tem nenhuma razão para que isso não seja fenomênico. Em suma, o universo de Kant está todinho errado, é tudo fantasia, é tudo besteira, tá entendendo? E é melhor esquecer. Tá entendendo? Kant não disse nada. Tá certo? Todo o universo de Kant me parece uma vasta pegadinha, sabe? Tipo, faz de conta que eu não estou aqui, você tá entendendo? E impressiona muito por ser muito exato nos seus detalhes. Professor, eu gostaria de entender melhor isso num exemplo, num caso que ocorre, por exemplo, pessoas que perdem um membro, uma perna, um braço, esse tipo de coisa, ainda sentem o órgão como se tivesse. Aí há uma espécie de cisão entre o eu como sujeito e o eu como objeto, né? E às vezes isso não se reajusta. Eu entendo isso, mas como é que você articula isso com o negócio kantiano? Não entendi. Eu não sei direito expressar qual é a dúvida. Não, eu não estou querendo dizer que você como sujeito e você como objeto estejam sempre perfeitamente articulados de uma maneira consciente. Isso não é necessário. O que eu estou querendo dizer é que não pode haver a separação absoluta deles. É claro que dentro de você, na sua composição objetiva, existem muitos aspectos que você mesmo não conhece e que você vai conhecendo ao longo da vida. Tá certo? O que é prova de que você como sujeito cognoscente e você como objeto não coincidem perfeitamente. Tá certo? Mas o que a filosofia de Kant supõe é que não coincidam jamais, é que estejam absolutamente separados e que um possa ser examinado de maneira totalmente independente do outro. Mais ainda, está suposto que você jamais seja objeto. Quer dizer, a estrutura cognitiva do sujeito pode ser descrita em si mesma. E isso que eu estou dizendo que não pode. Você está entendendo? Então, eu mesmo tenho de ser objeto para que eu possa descrever a minha própria estrutura de percepção, porra. Está compreendendo? E se eu sou objeto, então recai sobre mim mesmo as objeções que eu acabo de fazer contra a coisa em si. Está entendendo? E se isso recai sobre mim mesmo, eu digo, por que não há de recair sobre a minha estrutura de percepção? Por que ela também não há de ser apenas um tecido fenomênico? Está entendendo? E por que ela há de ter uma validade universal? Não tem nenhum motivo para ter. Tudo que você conhece do mundo exterior é fenômeno, e não só do mundo exterior, tudo que você conhece do espaço e do tempo, eu digo, mas você mesmo, a si mesmo, você se conhece no tempo. Não é isso? Agora, você, pela análise da sua experiência temporal, você chega à conclusão de que existem certas condições anteriores, a priori, sem as quais a sua experiência temporal não teria acontecido. Mas como é que você chega a isso? Pela análise da experiência temporal. E quem diz que a sua experiência temporal aconteceu como teria de acontecer? Porque se ela é como é, então, analisada, ela revela que é preciso de tais ou quais condições. Essas condições, por sua vez, são a priorísticas, não dependem da existência da própria experiência. Mas o conhecimento que você tem delas depende que você tenha a experiência. Então, a única maneira de você chegar às condições a priori é a análise da experiência. Tá certo? Mas a experiência também é fenomênica. Então, por que as condições que determinaram aquela estrutura daquela experiência têm que ser universais? Teria que ser, vamos dizer, um processo indutivo. Você analisa uma experiência, outra experiência, outra experiência, outra experiência. Nada pode te garantir que a análise da próxima experiência, tá certo, não vai te revelar outras condições a priori que você não tinha percebido ainda. Aliás, o próprio Kant, à medida que ele vai fazendo a análise, vai descobrindo outras condições a priori. Ele mesmo reconhece isso. Ele mesmo reconhece. Então, quem te diz que toda esta bela estrutura que você descreveu também não é fenomênica? Baseada na experiência do
próprio Kant. Dentro do próprio Kant, sem dúvida. Entendeu? Então, se você partir para o fenomenismo, não tem saída. O cara que fala do fenomenismo, ele tem que declarar claramente: eu não existo, porra. Teve um discípulo dele que chegou a dizer coisa parecida, né? Vamos dizer, essas objeções todas aqui, elas não são minhas, elas são apresentadas. Eu creio que a única que é minha, propriamente dito, é a da correspondência, como é que o negócio do sapo e da águia, quer dizer, com o emissor e receptor, e a articulação do espaço-tempo. Porque se não existisse a articulação de espaço e tempo, então a síntese de espaço e tempo teria que ser racional e não perceptiva. Está compreendendo? Se as duas únicas condições da percepção são o espaço e o tempo, o que lhe permite dizer que tal coisa aconteceu durante X tempo em tal lugar? Somente uma síntese racional, teria que ser a síntese lógica, não uma síntese perceptiva. Então, o fato de nós percebermos o movimento, tá certo? Teria que ser explicado por um raciocínio que você está fazendo. E o raciocínio é justamente Você está entendendo? Então, o movimento deixa de ser um dado. E muita gente diz isso. No curso de filosofia do Alain-Émile Chartier, ele demonstra o tempo todo, né, que o movimento é uma síntese que você está fazendo na sua mente. Quando é justamente o contrário, você tem que pensar espaço e tempo separado para juntar os dois na experiência. Como é? Você tem que abstrair espaço e tempo para Ele está dizendo que você percebe de um lado o espaço e do outro lado o tempo. Você percebe o espaço fora e o tempo dentro. Né? Mas se eu percebesse o espaço fora e o tempo dentro, como é que eu posso saber que eu estou aqui? O que está dentro, está dentro. O que está fora, está fora. Ou seja, eu nunca posso perceber que eu estou num lugar, eu só posso concluir que estou num lugar. Então, a minha própria presença física em tal ou qual lugar deixa de ser um dado dos sentidos e passa a ser o resultado de uma conclusão, de um raciocínio que eu fiz. Você não percebe que isso é muito complicado? Todo mundo precisaria ser Kant. Né? Todo mundo precisaria ser Kant, senão ninguém saberia que está em parte alguma. Quer dizer, veja, uma coisa é você validar por um raciocínio algo que você está percebendo pelos sentidos. Outra coisa é você dizer que a própria percepção nasce de um raciocínio. Eu digo, não, ela tem uma estrutura que pode ser, que é análoga ou homóloga a de um raciocínio que você pode fazer. Ou seja, além de você perceber uma coisa, você pode prová-la racionalmente. Tem um terceiro caso. Tá certo? Mas não quer dizer que você fez primeiro o raciocínio para depois perceber. Está compreendendo? Diga. Tem um terceiro caso, né? Aquilo que você percebe não existe. O raciocínio está correto. Mas aí você não Peraí. realidade, você criou o raciocínio. Mas tem muita gente que faça isso. Não, mas se você acreditou perceber algo, mas não percebeu realmente, eles não influem nem contribuem nesse caso aqui. Uma alucinação, a alucinação você também teve em algum momento, em algum lugar, porra. Quer dizer, você teve a alucinação realmente ou só pensou que teve? A alucinação, enquanto tal, é uma experiência real, ela foi. Mas se ela foi real, então você estava em algum lugar durante algum tempo enquanto você alucinava, porra. Então voltamos à etapa 1. Quer dizer, o problema da articulação entre espaço e tempo só pode ser resolvido se você disser que essa articulação é resultado de um raciocínio, uma síntese, né, que você faz no domínio do raciocínio e não da percepção. Está compreendendo? Então você teria que ter, vamos dizer, uma terceira categoria entre o espaço e o tempo. Você teria que ter uma terceira forma a priori da percepção. Essa terceira forma, o que se chama? Existência. Está compreendendo? E é essa que o Kant não admite que existe. Então, existência é a forma da articulação de espaço e tempo. Tá, mas acontece que se você percebe algo como existente, você não pode ao mesmo dizer que é inexistente. Diga. O Alexandre falou que existe
terceiro caso seria que você acredita que percebeu algo, na verdade não percebeu, porque aquilo não se passou, mas você teve uma alucinação e elaborou um raciocínio a respeito. Sim, mas isso aconteceu. Explicação. Não, mas aí acaba. Se você for aplicar, então. A diferença entre percepção real e alucinada não faz. Não. Transformar isso numa realidade, pensando no kantianamente. A alucinação poderia se transformar em uma realidade. Sim, mas para que ela não se fizesse, se você tivesse existido naquele momento. Não. Note bem, o mundo do Kant corresponde milimetricamente ao mundo real. Tá certo? E é por isso que fez sucesso nas ciências. Tá certo? Só que você não diz que é o mundo real. Você diz que é o mundo do seu conhecimento. Então é assim, se eu decidisse, por exemplo, que vocês não existem, vocês são apenas fenômenos que estão na minha frente, mas acontece o seguinte, eu não tenho o poder de alterar esses fenômenos. E qualquer outra pessoa que estivesse aqui perceberia esses fenômenos igual a mim. Então eu continuo vivendo, conversando com vocês como se fossem reais, sabendo que não são reais, vocês são apenas universalmente válidos. Está compreendendo? E é isso mesmo que eu estou dizendo para você. Isto é uma impossibilidade pura e simples. Porque para eu percebê-los como fenômenos, eu tenho que percebê-los no espaço e no tempo. Mas para isso eu tenho que articular espaço e tempo, ou seja, eu não posso perceber vocês só no espaço ou só no tempo. Não é isso? Eu tenho que articular os dois de uma vez. Se para eu articular os dois eu precisasse fazer isso através de um raciocínio e não de uma percepção, então evidentemente vocês não seriam mais fenômenos, mas resultados de um raciocínio meu. Vocês seriam conclusões lógicas e não fenômenos. Nesse sentido, não há diferença entre alucinação e realidade. Não, porque a alucinação não se repetiria igual em qualquer outra pessoa. A alucinação não tem validade universal. Está compreendendo? A alucinação pode ser dita um erro porque é só um sujeito, um grupo que sente, não são todos. Tá certo? Agora, nós todos estamos aqui, nós todos vemos esta sala mais ou menos da mesma maneira, mas não quer dizer que a sala seja assim, quer dizer que a nossa estrutura de percepção é idêntica. Está compreendendo? Está tudo muito bem, só que resta o problema da articulação entre o espaço e o tempo. Se essa articulação é somente um raciocínio, então significa que todos os fenômenos não poderiam ser nem mesmo fenômenos. Eles seriam sempre conclusões de um raciocínio. Está compreendendo? Então essa é a mesma coisa que dizer, não existe nem sequer fenômenos, existem apenas conclusões do nosso raciocínio pelo qual nós articulamos um negócio chamado tempo com outro chamado espaço. Então por isso que eu dizer, se existe as categorias do espaço e do tempo, tem que existir uma terceira que articula os dois. E essa terceira é o que você chama existência. Quando você diz que a coisa existir é estar no espaço e no tempo, é só você inverter. Olha, estar no espaço e no tempo é existir. Agora, o que o Kant está dizendo é o seguinte, existir para nós significa apenas estar no espaço e no tempo. Mas você não pode dizer que aquilo que está no espaço e no tempo existe. Eu digo, Você está entendendo? Então o que você está fazendo é realmente considerar as imagens no espelho em si mesmas, independentemente do objeto que está projetado nelas. É um artifício. Quer dizer, você está desfigurando as condições efetivas em que se dá a experiência. Eu não percebo as coisas primeiro no espaço, depois no tempo e depois articulo. A percepção de tempo e de espaço, tá certo? Não é distinta. Aliás, você só percebe o tempo por alterações no espaço. Mesmo que sejam alterações internas. Quer dizer, se você tiver, vamos dizer, fizer abstração de toda e qualquer alteração no espaço, portanto, alteração corporal, não tem nem percepção de tempo, porra. Isto para você ver até que ponto a percepção de tempo e espaço está articulada previamente a qualquer raciocínio que você faça. Está ligado a uma pergunta que eu já estava querendo fazer, que é como que Kant fundamenta essa associação entre tempo e conhecimento interior, espaço e conhecimento... Tempo para ele é a forma da interioridade e espaço da exterioridade. Mas como que fundamenta isso?
é totalmente arbitrário. É arbitrário, mas eu estou dizendo mas todos os conceitos fundamentais do Kant são todos arbitrários. Não estão arbitrários como totalmente desprovidos de fundamento. Porque como mas o negócio que eu estava falando, que tempo e espaço são as duas variáveis básicas da física, porque é que ele parte da veracidade da crítica de Hume e da veracidade da física de Newton. Tá? Nós podemos duvidar da veracidade das duas coisas. Não somos obrigados a aceitar isso aí. Então, tudo o que ele fez foi para tentar articular essas duas coisas. Disse, a física de Newton funciona, mas se Hume demonstrou que nada conhecemos do mundo objetivamente, então a validade da física de Newton deve estar fundada em outra coisa. Que outra coisa é essa? É a universalidade da estrutura da nossa percepção. Então, não é que a física de Newton seja real, ela é apenas universalmente válida. Então, agora, isto dá para o pessoal acadêmico, vamos dizer, a oportunidade de posar com mostrar assim, uma aparência de rigor. Dizer, não, aqui nós nada afirmamos, nós apenas descrevemos as aparências, tá certo? Mas tudo isso é teatro. Porque não tem rigor nenhum nessas coisas, isso aí é uma confusão miserável, tá entendendo? E de um artificialismo atroz, tá entendendo? Saberia dizer exatamente onde está na obra do Kant, quando ele faz quando ele fala que tempo como você conhece o... Eu não sei, isso aí está na dedução das categorias. Tá certo? Talvez eu devesse ter trazido a crítica da razão pura para mostrar onde está. Eu não lembro exatamente, mas está na parte que é a dedução das categorias. Tá certo? Aliás, está na estética transcendental. Né? Porque o que é a estética transcendental? É a condição, o transcendental, como eu disse, é aquilo que determina a experiência previamente a ela, mas que só é conhecido depois da experiência. Então, quando você se volta sobre a experiência para discernir nela as condições prévias que a informaram, que a determinaram, você está se colocando do ponto de vista transcendental. Tá certo? Então, a estética transcendental é o estudo das condições prévias que determinam a forma da percepção. Condições que, por sua vez, você só pode conhecer através da análise da própria percepção. Tá certo? Então, é nesta parte que está esse problema do espaço e do tempo. Tá certo? Mas ele diz que tudo o que nós percebemos está não apenas está no espaço e no tempo, mas que perceber é situar as coisas no espaço e no tempo. De fato, perceber é situar as coisas no espaço e no tempo. Tá certo? E ele diz que o juízo de existência, que você faz a respeito das coisas do mundo exterior ou interior, consiste em situá-las no espaço e no tempo. Você dizer que tal coisa aconteceu, é dizer que estava em tal espaço e estava em qual tempo. Agora, mas inverte. Se existir é estar no espaço e no tempo, por que estar no espaço e no tempo não é existir? Ademais, estar no espaço e no tempo juntos não é nem estar apenas no tempo e nem estar apenas no espaço, é ter um algo mais. Ele diz que esse algo mais somos nós que fazemos, nós que articulamos. Está entendendo? Agora, para eu fazer isso com os objetos, eu teria que fazer isso comigo mesmo. Está compreendendo? Então agora, por exemplo, eu estou percebendo vocês, quer dizer, eu os estou situando dentro das minhas categorias de espaço e de tempo. Tá certo? E ao mesmo tempo, estou fazendo a mesma coisa comigo mesmo. Eu também estou me situando a mim mesmo, tá certo? No espaço e no tempo. E digo que a existência é apenas isso. Eu digo, mas não pode ser apenas isso. Porque se você cruzou o espaço e tempo, você obteve uma coisa que não é nem espaço nem tempo, porra. Está compreendendo? E é este cruzamento mesmo que você chama de existência. Então isso é uma terceira categoria. Está compreendendo? Por exemplo, você pode conceber uma realidade espacial sem tempo? Pode. A geometria faz exatamente isso. Você concebe o espaço independente do tempo. E você pode conceber o tempo também independente do espaço? Pode. Só que quando você faz isso, você sabe que você está apenas pensando. Você não está percebendo nada. Quando você percebe, significa que você percebe as coisas inseparavelmente no espaço e no tempo. E esta fusão de espaço e de tempo
dá a esses objetos uma qualidade que não é nem espacial nem temporal. Ou melhor, que não é nem somente espacial, nem somente temporal. Então isso quer dizer que a categoria da existência, embora ela consista da articulação de espaço e tempo, ela não pode ser reduzida a espaço e tempo. Ela é um terceiro ponto de vista especificamente diferente. Então nós temos três estruturas da percepção: o espaço, o tempo e existência. Mais tarde, Xavier Zubiri vai dizer que perceber as coisas como existentes é a forma específica da percepção humana. Entendeu? Então, isso significa que o mundo do Kant é um mundo que ele é estruturalmente correspondente à realidade. Só que é um mundo de papel. É um mundo fictício, que corresponde, vamos dizer, estruturalmente. Mas ele não é a realidade. Ele é apenas uma imagem no espelho. É uma abstração. Bom, a abstração, ele é mais do que uma abstração. Ele é uma ficção. Isso teria algum vínculo com a visão indiana de que tudo que a gente percebe como existência, a Maya é uma ilusão? Não, mas a Maya não é isto. Veja, a Maya, o mundo da ilusão cósmica, é um mundo perfeitamente real. Você está entendendo? É o mundo, vamos dizer, que a misericórdia divina criou para botar você dentro dele. A Maya é ilusória em face dos deuses, mas não em face de nós. Está compreendendo? A Maya é uma aparência real, como uma vestimenta. A vestimenta é real. Está compreendendo? Ela, vamos dizer, a vestimenta não corresponde com a pessoa, mas a vestimenta existe também. Agora, o fato é que muita gente no Ocidente entendeu a Maya como ilusão mesmo. Mas não quer dizer ilusão, quer dizer jogo, brinquedo. Está compreendendo? Ou como se fosse uma peça de teatro, um baile, está entendendo? Então, ela não é uma irrealidade. Ela não corresponde à totalidade, ela não é a realidade no seu todo, ela é apenas um aspecto, e apenas um aspecto mais superficial, mas ela é inteiramente real. Está compreendendo? Então, como assim vamos dizer, a estrutura do mundo mesmo, né, como o mundo é para os deuses, talvez você não aguentasse ver. Então, eles criam, vamos dizer, um tecido, tá certo? Mas esse tecido existe, ele faz parte da estrutura da realidade. Ele é como se fosse a porta da realidade, mas a porta também existe. Agora, no Ocidente se entendeu muito o negócio da Maya como ilusão. Não é isso? E o que eu penso nesse mundo do Kant, não existiu, não se pesquisou ainda o elemento esotérico no Kant como se pesquisou em Hegel ou Schelling, tá certo? Mas eu acabo de dar esta aula para vocês e já fico em dúvida, né? Porque eu falo, não sei se ele tirou isso aqui de algum negócio gnóstico, teosófico, não sei de onde ele tirou esta coisa. Entendeu? Mas esta espécie de separação que ele faz entre o homem, vamos dizer, e a realidade externa, corresponde, vamos dizer, por um lado, a uma tremenda depressão cognitiva, quer dizer, nada podemos saber da realidade em si. Mas, por outro lado, corresponde a uma tremenda exaltação do homem. Não, a realidade em si não interessa, só interessa a estrutura de percepção humana, que é universalmente válida. Então, a humanidade se torna o centro da realidade. A comunidade humana é tudo. Sem essa ideia da comunidade humana, não teria havido Karl Marx. Uma comunidade humana como sujeito histórico que constrói sua própria realidade, etc, etc. Sem Kant não teria tido Marx também, embora Marx nunca reconhecesse essa dívida. Não, Hegel também não. Quer dizer, veja, os três filósofos do idealismo, eles tentam reconstruir a ideia da metafísica, a ideia do conhecimento espiritual, mas partindo de uma concordância inicial com Kant. Tá certo? Os três fazem isso. E nunca houve objeções na época contra ele? Teve gente que já objetou de cara ou não teve isso? Não, teve gente que objetou de cara, mas não pegou. O Freud
nasce muito disso aí também, né? Certamente. Não, você vê aqui, se você pensar bem, todas as escolas de pensamento que tiveram mais irradiação cultural, depois disso, todas são filhós de Kant. Porque todas estão empenhadas em buscar por trás da experiência as condições a priori que a determinam. Quando Karl Marx descreve o esquema da luta de classes, ele está dizendo, olha, existe o cenário histórico que nós vemos, o cenário histórico aparente, mas por baixo existe uma condição a priori que é permanente e que determina tudo. Entendeu? Quando Freud faz a mesma coisa, ele diz, por trás de tudo o que você vivencia, sente, imagina, etc., por trás do mundo real existe a estrutura instintiva, instintual, tá certo? Que predetermina também tudo. Quando Jung pega o negócio dos arquétipos do inconsciente coletivo, diz, por baixo de tudo o que sentimos experimentando tem os arquétipos do inconsciente coletivo. Tá certo? Depois o pessoal da linguística estrutural fala, não, você tem a estrutura da linguagem que está por trás de tudo. Todos estão buscando aqui formas a priori, porra. E ninguém se lembra de perguntar, mas espera, e se não for assim? E se estas famosas formas a priori, tá certo, existirem em pluralidade indefinida, e em vez de ela ser uma coisa que está antes da experiência, elas serem apenas aspectos da experiência, que é o que me parece que são. Você pode olhar por esse lado, para aquele lado, você sempre vai ver alguma coisa que está dentro do cenário e alguma coisa que determina a forma do cenário. Você está entendendo? Então, se você está assistindo uma peça, bom, tem o enredo da peça, tá certo? E tem as condições a priori que não fazem parte da peça, mas que determinam o formato do teatro, o tamanho do palco, a personalidade dos atores, etc, etc. Aquilo está colocado, para assim dizer, antes e atrás da peça que você está assistindo. Mas por que considerar que essas coisas que estão por trás têm prioridade? Aquilo que visto sob um aspecto é condição a priori da experiência, visto de outro aspecto é apenas um componente da experiência. Ou seja, é você que está colocando uma coisa na frente e outra atrás. Está compreendendo? Então, por exemplo, você pega a estrutura da linguagem, bom, a estrutura da linguagem pode ser uma forma a priori, enquanto você está usando a linguagem sem pensar na sua estrutura. Então, logo você pensa na sua estrutura, ela se torna um objeto de experiência como qualquer outro. Está compreendendo? Então é apenas uma mudança, não existe uma perspectiva estrutural permanente que separe frente e fundo. Frente e fundo estão continuamente mudando de posição conforme o lado pelo qual você olha. É interessante que o Mises, apesar de usar conceitos kantianos, ele faz o contrário, né? Porque ele diz... O Mises é um kantiano muito... Kantiano é todo mundo nas ciências sociais, todo mundo. Sim, mas eu digo o seguinte, porque ele também acha que pode haver um por trás das decisões subjetivas, etc., mas ele diz, bom, só que a gente não sabe. Então, enquanto não sabemos, vamos trabalhar assim, assado. Então... O Mises transforma todo esse kantismo apenas em, vamos dizer, em precauções metodológicas. Como precaução metodológica, tudo isso vale. Não vale é quando você dá uma validade, um alcance metafísico para a coisa disso. Nós estamos realmente presos dentro dessa estrutura kantiana. Se você dissesse, não, eu vou usar aqui esse método kantiano só para questão de precaução, quer dizer, eu não vou dizer que as coisas são exatamente assim como eu estou dizendo, você está dizendo que direi apenas que elas aparecem assim desde tal ponto de vista. Muito bem, tá certo? Como precaução, vale. Mas isso é que nem o negócio do problema weberiano dos juízos de valor. Uma coisa é você dizer, peraí, no estudo de tais ou quais costumes, ou tais ou quais leis, ou tais ou quais ações humanas, eu farei abstração dos juízos de valor. Ou seja, eu não considerarei se esses atos estão certos ou errados, etc. Bom, eu não levar em consideração é uma coisa, tá certo? E esse aspecto não existir lá é outra completamente diferente. A ideia, vamos dizer, de que exista um sujeito, que o sujeito seja o polo seguro da realidade e de que a realidade em torno seja insegura, que é a ideia cartesiana, no fim das contas, né? Essa é completamente maluca. Isso não pode ser aceito nem por 2 segundos. Isso é uma ilusão, um efeito hipnótico,
tá certo? Que prende as pessoas dentro do seu próprio ego e não deixa sair mais. Agora, uma vez que você entrou lá dentro, né, fica difícil você sair. Mas você só entrou porque você aceitou os conceitos iniciais. E você não os examinou criticamente. Porque se examinar, você tem que dizer, olha, essa sua proposta é absolutamente inviável. Não dá para fazer isso que você está dizendo que vai fazer. Está compreendendo? Então, a filosofia de Descartes é inviável, de Thomas Hobbes é inviável, de John Locke é inviável, de Kant é inviável. São projetos que, na primeira, já devia ter sido recusado. Olha, quero fazer um estudo assim e assim. Pode ir para casa, meu filho. Isso aí você não vai fazer. Só vai dizer que faz. O Aristóteles ele já tinha previsto essa possibilidade de erro que o Kant incorreu, né? Porque tem um ponto em que ele está analisando o que é a substância, ele fala que um método incorreto seria pretender encontrar a substância pela eliminação dos acidentes. Se você for tirando os acidentes, não vai chegar. Não sobra nada. Claro. Por quê? Porque o acidente é metafisicamente necessário. Isso eu já expliquei. Esta é a definição de realidade concreta. Realidade concreta é a substância acompanhada, tá certo, de todos os acidentes. Agora, a substância separada dos acidentes é só uma definição. E o que o Kant está fazendo é precisamente isso. Ele está tirando os acidentes, um por um, e dizendo, não sobrou nada, portanto não tem coisa em si. Fala, claro que não sobrou, porra. Tudo isso aí é primarismo, falta de técnica filosófica, burrice, falta de cultura. É esse o problema desses caras, né? Isso é válido apenas para estudo. Quando você estuda claro. Você tira o para fins de estudo hipotético, claro. Estudo claro. movimento sem atende. Claro, é como você fazer um desenho. Por quais lados, por qual aspecto você vai desenhar o cara, tá entendendo? Não é isso? Então você seleciona, mas não quer dizer que só exista aqueles que você está desenhando. Então, como preceito metodológico, vale. Como afirmação metafísica, não vale nada. E a confusão de, vamos dizer, o imperialismo do método, quer dizer, nós nada conhecemos da realidade, mas nosso método é tal. Então, o método determina a realidade. Isso aí que fala o Frege, né? Que é a ditadura do método. Eu digo, bom, você sumiu com a realidade, então só sobra o método. Não é isso? Agora, com isso você vai conhecer o método e nunca vai sair disso. Você vai parecer muito científico, mas você não está fazendo absolutamente nada. Então, quando você vai ver qual é o problema com esses camaradas, eu digo, primeiro, você tem 3 problemas. Primeiro problema, a partir do século XVI, todos os filósofos estão vinculados a alguma sociedade secreta, sociedade ocultista, etc. Então, eles já não dizem tudo. Eles escondem um pedaço. Tá certo? Isso quer dizer, se você pega o conjunto que eles escreveram, do que eles publicaram e lê, eu digo, você não vai chegar a entender, porque tem o elo perdido. O elo perdido já está atrás. Tá certo? Essa é a primeira coisa. Segunda, eles conhecem mal a filosofia dos que os antecederam. Com exceção de Hegel conhecia muito bem. Tá certo? Mas era o mais mentiroso de todos. Mas Kant, por exemplo, Kant conhecia terrivelmente mal a filosofia antiga e escolástica. Tá certo? Então, comete erros que para o escolástico serão primários. Tá certo? E o terceiro problema é o chamado clima de opinião. Quer dizer, que as ideias como você tem a instituição universitária, a mídia cultural, etc., etc., as ideias imediatamente caem nessa máquina e se espalham para tudo quanto é lado e começam a ser discutidas por milhões de pessoas absolutamente desqualificadas. E ela se transforma, então, numa corrente de força histórica, antes de poder ser discutida seriamente. Então, você tem esses 3 problemas, a ocultação, a ignorância e o falatório. Está compreendendo? Então, quer dizer, antes de você saber por que o sujeito disse algo, e se o que ele disse vale ou não vale, aquilo já virou moda e já tem prós e contras e já tem, como é que se diz, já virou uma corrente cultural que afeta a vida das pessoas, afeta o curso dos acontecimentos. Então, a discussão saiu da esfera científica para virar prática, para virar ação. E daí o cenário todo já está alterado por aquele negócio. Você está entendendo? Então, este é o método pelo qual você fica louco.
Quer dizer, você inventa uma mentira para você, esconde de você mesmo por que você está dizendo aquilo. Em segundo lugar, você se impede de fazer um exame crítico para saber se aquilo é verdadeiro ou não. Mas em terceiro lugar, você já sai dizendo aquilo para todo mundo, e você já se torna conhecido como o cara que defende aquela ideia. Faça isso umas 10 vezes, você já está doidinho. Você não sabe mais quem é você, de onde você começou. Tá, né? Então, o que esses camaradas estão fazendo, Descartes, Kant, é enlouquecer a humanidade. E à medida que nos últimos anos começa a aparecer, o pessoal começa a abrir a caixa preta para saber quais são as verdadeiras fontes de onde eles tiraram essas ideias, são sempre sociedades ocultistas, gurus secretos, tá, e tudo isto não está exposto, como é que se diz? Essas fontes não estão expostas de maneira que você possa discutir seriamente, está tudo escondido. Então você tem a ocultação, em cima da ocultação você tem a mentira, e em cima da mentira você tem a lenda, e assim por diante. Mas como pode ter uma discussão séria nesta base? Mas em grau menor isso existe no Platão também, né? Não sei, porque eu acho que Platão expõe ali todas as suas... Não, mas tem um negócio que o Giovanni Reale faz... Não, o fato de você ter um ensinamento oral, se é um ensinamento oral, ele não está escondendo, pô. Ele está explicando para os seus alunos, né? O que você tem é que apenas que ele faz uma diferença, vamos dizer, entre a parte mais difícil, que é explicada só para uma elite, e a parte que é popular. Mas ele não está escondendo, ele não está apagando fonte. Você está entendendo? Agora, você pega um Hegel, ele nunca diz de onde ele está tirando aquilo. Os outros é que às vezes percebem. Por exemplo, Schelling percebeu. Schelling logo falou, peraí, isso aí que você está dizendo é tudo coisa do Jacobin. Né? Então, ele não disse que ele estava reexpondo, maquiada a filosofia do Jacobin. Não, ele simplesmente... Jacobin, né? Que era um visionário do século XVII. Né? Místico, é. Então, olha, o que você está expondo aqui, vamos dizer, você pode partir de um simbolismo alquímico. É inteiramente legítimo. Você diz, olha, tem um simbolismo alquímico que diz isso assim, assim, assim. Agora eu vou explorar isso aqui cognitivamente para ver o que dá. Agora, não, você esconde o simbolismo alquímico. E começa a raciocinar de um certo ponto para dentro. Então, isto é a ocultação. E você nunca vai entender o que aquele sujeito está fazendo. O conjunto do que ele escrever, do que ele disser publicamente, vai ter um efeito mítico sobre as pessoas. Entendeu? Ele está te contando um pedaço da história, está escondendo o outro. Então você nunca vai entender perfeitamente, você sempre entende que por trás do que ele diz tem algo, mas o que tem? Como você não sabe o que é, você fica adivinhando. Quando você fica adivinhando, você começa a projetar, né, riquezas intelectuais lá que talvez não estejam lá. Você está entendendo? Então daí cada um cria o seu Hegel, né? Eu interpreto assim, o outro interpreta assado, ninguém entendeu porra nenhuma, mas todo mundo está discutindo uma coisa e aquilo se transformou numa influência monstruosa sem que ninguém entendesse. Isso é mistificação. Um homem sério, vamos dizer, um filósofo, cientista sério, não faz isso. Ele expõe tudo, olha, a teoria é essa assim, eu tirei daqui, eu acho que isso aqui está certo. Vocês, por favor, verifiquem. Agora, se eu escondo, eu não estou deixando você entender o que eu estou dizendo. Então eu crio, vamos dizer, um simulacro de racionalidade que está cheio de alçapões, de insinuações por trás, mas você não sabe direito quais são. Você está fazendo mágica mesmo. É uma mistificação, você está jogando areia nos olhos das pessoas. Agora, o fato é que quase todos os filósofos do ciclo moderno fazem isto. Entendeu? Mas tem alguns, vamos dizer, onde a fonte esotérica, ela é clara, porque não é ilegítimo você buscar isso aí, ao contrário, o esoterismo é uma fonte de inspiração enorme, mas uma coisa é você pegar uma inspiração, a outra coisa é você fazer de conta que não está lá. Então, por exemplo, Schelling reconhece todas as suas fontes místicas sem problema nenhum, entendeu? Então você sabe até onde você pode
compreendê-lo sem a referência mística, e a que ponto, aonde você começa a precisar aí nessas fontes. Agora, fonte mística é uma coisa, e pertinência a sociedades secretas é outra, completamente diferente. Porque aí você está vinculado por juramentos de segredo, etc, etc, e uma sociedade secreta, afinal de contas, é uma força agente na sociedade humana, a qual você está servindo de instrumento. Então você tem aqui, cria uma filosofia que parece se destinar a tais ou quais fins, mas tem uma outra finalidade secreta por trás que você não sabe. Agora você imagina algumas gerações de filósofos fazendo isso, onde é que vai parar? Tem uma hora que você tem que estourar essa bolha de sabão, pô.